Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Miranda, eu sou profissional de educação física e hoje vamos falar um pouco sobre o coronavírus, correto? O contágio e como proceder diante dele. Bom, primeiramente eu queria que vocês soubessem que coronavírus vem do nome coroa, pelo perfil da microscopia. Ele tem o formato de uma coroa, por isso corona. Os primeiros relatos dele foram em 1937 e ele só foi diagnosticado como coronavírus em 1965. Né? Em dezembro desse ano foi descoberto o Covid-19, conhecido como SARS-CoV-2. Né? E aí sabemos que 80% dos quadros de pessoas que possuem a doença são assintomáticos e somente 20% deles causam problemas à saúde, né? E 5% deles, desses 20%, 5% levam a pessoa a ter casos críticos de internação e necessidade de utilização de aparelhos respiratórios. Os sintomas mais comuns são tosse, né? Febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, né? Fazendo força para a respiração, frequência cardíaca elevada, a pessoa começa a ter uma dispneia, ela tem uma ventilação respiratória acima de 30, de 20, no caso, de 20 a 30 respirações por minuto, a pressão cardíaca dela é diminuída, ela tem cianose, que é mudança na coloração da ponta dos dedos e das mãos decorrente de uma saturação de hemoglobina sem oxidação. Enfim, esses são os principais deles, né? Lembrando que pessoas com comorbidades, né, imunodepressivas tendem a ter doenças, tendem a serem mais suscetíveis a essa doença, né? E a transmissão pode ser feita por toque, por gotículas, tosse, espirro, catarro e objetos e superfícies serem tocadas, né? Então esses são os principais motivos. Se por acaso você for fazer um teste, né, para saber se você tem ou não, existem dois tipos de testes que avaliam aí a precisão do vírus. Um deles é o RT-PCR. Esse é um teste de biologia molecular que ele consegue avaliar se você adquiriu Covid-19, influenza ou vírus sincicial respiratório, né? Esse teste ele é mais fidedigno entre o terceiro e o sétimo dia de contágio, né? E o outro teste, que é chamado teste rápido, que é o imunológico respiratório, ele utiliza o IgG e o IgM, né? O IgG identifica a imunidade, a cura do paciente, e o IgM é que o paciente ele terá a infecção aguda, porque ainda não produziram os anticorpos, né? Então vamos dizer que você comece a apresentar, né, alguns sintomas. Você vai ao posto de saúde da atenção primária ou você vai no hospital, na emergência privada, e aí você é atendido e fazem um teste com você. E lá no teste eles conseguem ver que você está com o vírus. Você está com o vírus, mas você não precisa ser internado, porque o seu caso ainda não é muito grave. Ou porque não será grave mesmo, ou porque não deu tempo ainda de ser grave. Aí você vai para casa e de 40 em 48 horas o sistema de saúde público entrará em contato com você para saber como é que você vai estar. Se você está bem, se você teve melhora, se você não teve melhora, né? Mas e aí quando você for para casa, como é que você vai se tratar? Como é que você vai cuidar de você, né? Se você morar sozinho, né, ou não, os cuidados com a higiene pessoal são fundamentais. Desde o momento em que você entra na sua casa, né, limpando a maçaneta, a mesa, a sua cadeira tem que ser só sua, né? Você não pode compartilhar a cadeira que você usa com outra pessoa. O seu quarto ele deve se manter fechado, você deve se manter isolado durante 14 dias com a janela aberta. Se você dormir com outra pessoa, não tiver como dormir sozinho, a distância mínima deve ser de 1 metro entre você e essa pessoa, né? Caso você necessite cozinhar, tem que usar máscara. Você tem que estar sempre com a máscara, tá? Utilizando ela, independente de cozinhar ou não. Mas se for cozinhar para você e para outras pessoas também, sempre utilizando a máscara. A máscara deve ser cirúrgica.
Nesse caso, se você não tiver a máscara cirúrgica, não possuir, não tiver acesso, você pode usar uma máscara caseira, sendo que a máscara caseira, ela tem uma forma específica de ser utilizada. Eu vou deixar abaixo para vocês um link de preparo dessa máscara, e existem gramaturas diferentes, com tipos de tecidos diferentes, né? Algodão, TNT, algodão puro, enfim, que você vai utilizar para preparo de acordo com o seu acesso a esses tecidos, você vai prepará-los, né? E aí é importante que nesse isolamento a sua família também fique isolada, não é só você, né? O isolamento é para você e para todos que estão residindo na casa, no mesmo ambiente. Caso a sua máscara ela fique úmida, você deve trocá-la. Caso você utilize mais de 2 horas a máscara, você deve trocar a máscara também. Você deve ficar distante do público idoso, principalmente, porque é o público que fica mais suscetível a adquirir a doença, né? E dos imunodepressivos também. Você deve limitar o seu movimento de deslocamento em casa. Vou ficar 14 dias no quarto? É horrível? Sim, mas não tem outro jeito. Você está doente, você precisa se curar para não deixar outras pessoas da sua família doentes. E os 14 dias que a sua família tem que se manter em isolamento também é por uma questão de responsabilidade sanitária, né, que você vai ter com você, com o seu familiar e com a sociedade. É importante que os utensílios domésticos seus não sejam compartilhados, seus talheres, né, sua toalha, enfim. A sua roupa de cama deve ser trocada sempre que possível, a sua roupa também que você veste também. Sempre estar higienizando as mãos, a mão o tempo todo tem que estar sendo higienizada, evitar contato da sua mão com os olhos, com o nariz, com a boca, né, porque são locais que dão acesso, né, ao vírus também. Hidratar-se sempre e se alimentar bem. Isso daí vai fazer com que a sua imunidade se mantenha boa, que é elevada, e principalmente com a prática de atividade física. Se você tiver a possibilidade de fazer a prática de atividade física, faça a prática de atividade física, porque ela vai te trazer muitos benefícios. No vídeo anterior a esse, eu havia colocado 4 situações muito importantes para a saúde física e mental, que vão fazer toda a diferença nesse momento de quarentena, nesse momento tão difícil para todos nós, né? O lixo que você produziu também deve ser separado, tá? Produzir um lixo, você está no seu quarto, produzir um lixo, procure sempre que possível eliminar aquele lixo ali, porque ele também vai estar acumulando ali bactérias, vírus, e não é bacana. E o álcool em gel sempre que possível. Toda higienização que você fizer na casa, você pode utilizar álcool em gel. Não tem álcool em gel? Alvejante, água sanitária. 1:99 de água, tá bom? Gente, é isso. Fica aqui o meu parecer. Espero ter contribuído de alguma forma nesses 8 minutos e meio de vídeo. E caso vocês tenham alguma dúvida, caso eu possa ajudar de alguma forma, vocês podem contar comigo, né? Nós, profissionais da saúde, fomos incumbidos de fazer o curso de manejo com os cuidados do coronavírus, tanto no ambiente de atenção primária, quanto os cuidados de educação em saúde com o paciente em sua casa, e os cuidadores também. Esses cuidados devem ser tomados e a gente deve levar isso a sério. Afinal de contas, a nossa saúde, da nossa família, dos que mais amamos, que está em risco. Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.